Olá, boa noite. Tudo bem com você? A gente está ao vivo para todo o Brasil, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Você que está chegando, vai compartilhando essa live para chegar para mais pessoas, tá bom? Então, enquanto vocês vão chegando aí para conversar com a gente, sem mais delongas, eu vou apresentar o meu convidado de hoje. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Pastor BJ está aqui com a gente. Victor BJ. É isso aí. Você prefere ser chamado de BJ, pastor Victor, pastor BJ? Olha, você escolhe. Pode ser Vitor, pode ser BJ, pode ser pastor, pode ser qualquer coisa. Então, beleza. Tudo atendo. Vamos lá, BJ. BJ, pode ser BJ, tudo bem. Pessoal que está aí assistindo a gente, manda perguntas para a gente aqui. Eu e o BJ vamos conversar sobre o assunto de hoje e a gente quer que você participe, porque você faz parte dessa conversa, né, pastor? Com certeza. E hoje é um tema, né? Halloween, mas... meio diferenciado, sim, né? Sim, mas tem muita coisa interessante que a gente vai aprender hoje. Com certeza. A gente vai falar sobre origens dessa festividade, como ela acontece hoje, por que ela, às vezes, né, meio bate com o que a gente acredita, não bate com o que a gente acredita. A gente vai conversar sobre isso. Então, o tema de hoje, como você está vendo aqui, Halloween e o cristianismo combinam? Fica essa pergunta, a gente vai responder isso. A gente vai conversar também sobre morte, um tema que muita gente tem dúvida, né, pastor? Sim. E a gente vai desmistificar algumas coisas e também dizer o que a Bíblia tem a dizer sobre esses assuntos. Assim, vamos começar fazendo uma oração bem breve, para que Deus guie esse momento aqui, para que a gente tenha uma conversa guiada por Ele. Então, vamos lá. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui. Te agradeço por essa oportunidade. Peço que o Senhor ilumine agora esse bate-papo para que a gente possa aprender mais sobre o que o Senhor espera de cada um de nós. Esteja com cada um dos que estão nos assistindo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, enquanto a galera vai entrando, a gente sabe que live o pessoal vai chegando e entrando. Conta pra gente o que você faz lá em Curitiba, rapidinho. Então, lá eu sou pastor de jovens da Igreja Central de Curitiba. Então, igreja grande, né? Sim, estou lá há 4 anos. Igreja lá com mais de 2.000 membros ali. Então, é um privilégio poder servir lá. E trabalho também, né? Através do YouTube. Né? Tem um canal no YouTube, canal Victor BJ. Você pode também olhar aí depois da live. E a gente posta ali vídeos da lição da escola sabatina, vídeos sobre doutrinas da igreja. Então, gosto muito desse trabalho na internet também. Tem resumo toda semana da escola sabatina? Toda semana. Todo sábado, às 3h está no ar o resumo da lição da semana seguinte. Que joia. Então, o pessoal ali já começa a semana com resumo para ajudar. É isso aí. Que joia. Para já introduzir o estudo ou depois para concluir ali. Maravilhoso. Resumir. O pessoal que está em casa, então, procura lá no YouTube, youtube.com/VictorBJ. /VictorBJ, é isso aí. É o meu canal lá para você conferir um pouquinho lá do trabalho que a gente faz também lá. Tudo gravado na Igreja Central de Curitiba também. Lá na igreja? Sim, lá tem um estúdio, lá tem uma equipe de vídeo muito fera lá, então tem vários projetos muito legais. O pessoal vai poder seguir aí e ver mais coisas também. O pessoal segue lá o pastor, viu? Victor BJ. Vamos começando a introduzir esse assunto? Sim, vamos lá. Eu acho que o início de tudo para a gente conversar é de onde surgiu, né? Sim. Eu acho que, pelo que a gente andou estudando aqui, é uma coisa muito antiga. Muito antigo, muito antigo. Não começou ano passado, não começou há 100 anos atrás. Não. É um negócio de antes de Cristo. Até eu me surpreendi quando fui ler um pouco mais sobre Halloween, que é coisa de mais de 2.500 anos atrás. Olha! Né? Começou ali no norte da Inglaterra, ali aquela região onde, com um grupo chamado ali dos celtas, eles começaram a celebrar como que a virada de ano deles. Né, onde eles estavam celebrando a chegada ali do inverno, era um momento onde eles se preparavam ali para o novo ano, então isso tudo se misturou com muito misticismo, por causa da virada de ano, alguns falavam que os espíritos desciam, aqueles que já morriam desciam, então isso tudo foi gerando ali uma crendice naquela época que depois foi sendo modificada ao longo do tempo. Né? E tinha algumas motivações, que motivações eram essas que eles tinham ali? O que eles celebravam? Então, eles celebravam várias coisas. Celebravam a chegada, né, na verdade, não sei se era bem o inverno, mas o período mais escuro deles ali. Fica um tempão escuro, né? Sim, por causa do próprio tempo, do tempo frio. Então, isso se misturava também com algumas crenças deles sobre a questão da vida, a questão da morte. Acreditava-se que os espíritos desciam nesse dia, nessa virada de ano ali. Então, várias crenças de que vi espírito de fulano em tal lugar. Então, pairava, era uma virada
virada de ano meio tenebrosa, assim. Hoje a gente vira o ano comemorando, eles viravam o ano, assim, com medo, sabe? O que vai ser agora, sabe? Então, eles viviam muito também de colheita, de plantação, e aí vinha aquela incerteza, e agora? Será que a gente vai ter comida? Então, era muito relacionado com a fome também, que a gente vai entender depois porque que hoje, né, está muito ligado a doces, a comida também. Sim. Então, foram se juntando vários elementos, mas a origem disso veio com o povo celta ali no norte da Inglaterra há mais de 2.500 anos atrás. E aí mudou, né? Mudou a data, Foi mudando. Teve uma mistura com o cristianismo. Foi mudando. Aí a história conta e os livros comprovam isso, que com a igreja cristã chegando e dominando ali os países, eles foram apropriando várias culturas pagãs e como que sincronizando elas com o cristianismo, para tentar alcançar as pessoas, para tentar fazer com que o cristianismo se tornasse mais aceitável, mais popular. E aí o Halloween foi, né, não com esse nome, mas foi uma dessas crenças que foi como que adotada pelo cristianismo. Então, já que vocês já seguem, já que vocês já fazem isso, então vamos tentar ressignificar isso aqui. E aí eles colocaram a doutrina da igreja romana ali, que é a doutrina, a crença no estado dos mortos, que os mortos não estão vagando por aí, estão esperando ali o momento do seu julgamento. Então, aí rolou um mistureba, assim, do que veio lá dos celtas com o que a Igreja Católica trouxe, e aí isso foi só mudando ao longo do tempo, a ponto de mudar a data. Eles mudaram a data ali para sincronizar com o dia de Todos os Santos. Que eles oravam, né, pelas pessoas que tinham morrido já. Sim, onde oravam para as pessoas que tinham morrido, onde oravam para o espírito das pessoas ali que estava no purgatório. Então, assim, eles foram combinando as coisas. Então, aí não tem como dar certo, né? Quando a gente começa a querer combinar a Bíblia, cristianismo com tradições, com crendices aí que não condizem com a Bíblia, aí não tem como dar certo. E foi o que aconteceu. Foi se desfigurando essa questão ao longo do tempo. A própria questão dessas orações, né? Eu estava vendo um documentário muito interessante falando sobre o Halloween, que ele estava falando que as crianças, principalmente pobres, eles começaram a orar, né? A igreja romana, ela ensinava que você orar pelas almas que estão no purgatório, você ajuda elas a terem uma chance de sair de lá e ao invés de ir para o inferno, ir para o céu, que eles acreditam. E aí, nessa época, algumas pessoas carentes, algumas crianças carentes, adolescentes, eles iam nas casas pedindo biscoitos em troca de orar pelos mortos daquela família. E eles acreditavam que quanto mais pessoas oravam por determinados mortos, ele tinha mais chance de poder ir para o céu. E aí, daí eles passavam de casa em casa pedindo biscoitos para poder, você me dá um biscoito para eu orar pelo morto dessa casa. E aí eles recebiam esse biscoito, iam lá, oravam, só que aí com o tempo, né, isso foi se transformando. Isso, eu estou sentindo uma ligação com o que acontece hoje em dia nos Estados Unidos, então, das doçuras ou travessuras, né? É isso aí. Tudo foi se ligando. Aí, como os ingleses foram lá para os Estados Unidos, colonizaram os Estados Unidos, essa crença foi levada para lá também. E isso começou a se incorporar na cultura americana. Até que depois de uma das grandes guerras que eles tiveram, até essa questão das travessuras começou a se tornar um negócio muito sério. Os adolescentes começaram a fazer vandalismo, a tirar pedras em lugares, a incendiar lugares, a quebrar para-brisa de carros. Então, assim, aí o negócio começou a ficar tenso. E aí o povo, a cultura geral, pensou, poxa, a gente tem que ressignificar isso aqui agora. E aí eles transformaram essa data religiosa em uma data festiva. E aí trouxeram os elementos da travessura, o elemento dos doces, falando, olha, ao invés de quebrar carro, ao invés de jogar fogo em loja, vamos fazer aqui uma brincadeirinha para ganhar doce, para poder... Mais de boa. Vamos tentar tornar isso aqui uma festa e, por fim, tornar em comércio. Né? E aí a gente vê o dinheiro sempre imperando ali. E muito dinheiro, né? Com certeza. Hoje milhões giram nos Estados Unidos por causa disso. As casas param e se enfeitam completamente. O mundo dos doces, né? Sim. Que os fabricantes de doces ganham muito dinheiro nessa época porque doces são comprados para que quando as crianças passem nas casas. Doces, fantasias. Fantasias, exatamente. Enfim, é a segunda data mais rentável para os Estados Unidos. E a primeira não cristã mais famosa, mais comemorada e mais rentável. Né? E está chegando no Brasil. Eu estava vendo pesquisas agora recentes, inclusive uma feita em Porto Alegre, comerciantes alegando que eles têm tido mais lucro no Halloween do que no Carnaval.
Ah, no quesito fantasias. Sim, no quesito fantasias, no quesito doces, que são coisas que... E o carnaval é meio que uma cultura nossa, né, também negativa, que gera movimento comércio, mas você vê como a gente está adotando essa cultura aí, pegando, infelizmente, esse lado negativo, que é essa celebração aí para os mortos do Halloween. E muitas vezes sem saber de onde ela veio, o que ela significa. Esse é o pior. Né? Sem saber de onde vem. Eu não gosto muito de demonizar as coisas, sabe? Tem gente que não tudo é, não, vira de cabeça para baixo, ali o rótulo do refrigerante. Eu não acho que tudo é assim, mas também nem tudo é tranquilo. A gente tem que, peraí, o que está dizendo aqui por trás? Qual o significado disso aqui? E a gente tem que entender com sabedoria para saber o que está acontecendo. Não só ir porque alguém falou, ou não ir porque alguém falou, mas entender melhor. E o Halloween é algo que a gente precisa estudar mais, e esse é o objetivo dessa live, né? A gente entender mais sobre isso para saber até por que participar ou por que não participar. Então, está aqui para isso. Né? Exatamente. Mas antes da gente continuar aqui, eu só vou mandar uma saudação para um pessoal que já está mandando alô aqui. A Shirley mandou boa noite, tá falando aqui que assiste de Orlando. Aliás, Shirley, conta pra gente como que tá sendo aí, já que você está nos Estados Unidos, que é um lugar onde mais está forte isso que está acontecendo. Se na sua vizinhança as casas estão enfeitadas, se as crianças estão já nervosas com esse momento, querendo esse momento. A gente vai conversar, a gente quer saber a sua opinião também, como que está acontecendo aí, onde você mora. O Braulio Jorge falou, boa noite, estou vendo a partir de Angola. Olha só, temos gente de todos os lugares do mundo assistindo a gente. Muito legal. Só lugares de fora, porque tem outra pessoa aqui falando, Luiz Mazari, assiste de Londres. A gente quer saber, pessoal que está de longe, como que tá aí nos lugares onde você mora. Eu quero deixar também uma dica para você que está assistindo a gente. A Fabiana Bertotti, uma adventista, jornalista, tem um canal no YouTube. Ela fez um vídeo, pastor, falando sobre isso, o cristão e o Halloween. Combina ou não combina? Ela deu a visão dela baseada na Bíblia e ela dá um histórico muito bacana que você que está em casa pode assistir. Muito legal. A gente fez um link rapidinho que se você quiser acessar e vai estar nos comentários aí para você clicar rapidamente também. adv.st/cristão e Halloween. Vou repetir. adv.st/cristão e Halloween. Beleza? Acessa aí depois para você assistir, saber esses detalhes. A gente falou bem rapidamente aqui, para a gente se delongar o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, né? E ouvir o que as pessoas têm a perguntar também, beleza? Acessa aí. Pastor, vamos continuar conversando aqui. A gente falou que foi para a América do Norte, se adaptou. Hoje é a segunda maior festa dos Estados Unidos, a primeira maior, que não é a cristã. Sim. A primeira maior, acho que é o Dia de Ação de Graças. Dia de Ação né? de Graças. A gente até estava conversando dessa troca, né? Para você ver, né? Como a gente vê o conflito ideológico, né? O conflito bem e o mal em tudo. Sim. Né? O Dia de Ação de Graças, ou seja, o dia de celebração da vida, e do outro lado, o dia de celebração da morte, né? E eles competindo entre si sobre qual é o mais importante. Então, é uma data que tem feito muito sucesso lá, tem feito muito sucesso no Brasil. E curioso, eu vi até aqui nos comentários, pessoal, e aí, mas a gente pode ou não pode participar? Então, eu acho que a gente vai entender melhor, né? Abordando o que a Bíblia fala sobre isso. Exatamente. E no final, cada um vai poder tirar suas conclusões aí. Né? Mas é engraçado como a morte instiga. A morte e o medo instigam o ser humano. Sim. Poxa, a primeira festa celebra a vida, a segunda festa celebra a morte. E às vezes as pessoas não compreendem o quanto está intrínseco a essa festa um certo interesse pela morte. Sim. Por que será que o ser humano tem tanto interesse por essas coisas meio macabras da nossa existência, né? Por que será? Olha, eu não sei, eu tenho uma opinião, não sei se você que está assistindo a gente talvez vai concordar comigo, mas eu percebo no ser humano um desejo assim imenso pela vida. Na verdade, a gente foi criado para a vida eterna, a gente não foi criado para morrer, a gente foi criado para a vida eterna. Então, tanto é que morte, morrer é algo que ninguém quer. Deus colocou na nossa, no nosso coração a eternidade. Então, a gente tem vontade de viver para sempre. A gente tem a vontade de viver para sempre. A gente foi criado para a vida eterna. Então, assim, esse assunto vida, ele, pelo fato de a gente ter sido criado para isso, a gente, com receio de perdê-la, a gente se interessa, e o ser humano em si se interessa pelo outro lado, eu acho que até por um desejo inconsciente de não ir para lá. Entendeu? Então, assim, a gente quer tanto viver que eu fico vendo, mas é a morte, como será que é? Como é que eu posso fazer para fugir dela? O que tem ali do outro lado? O que tem lá do outro lado? Então, assim, eu acho que, inclusive, nos dias de hoje, o desejo, o interesse tão grande por esses temas, e aí a gente pode englobar várias outras coisas, além de morte, como ocultismo, espiritismo, e várias outras coisas, assim, do além. Na verdade, elas vêm do nosso interesse e do nosso desejo interior colocado por Deus de vida eterna.
Só que as pessoas, elas tentam buscar isso do outro lado, do lado errado. Né? Então, com certeza, esse desejo e essa ansiedade por saber mais sobre a morte vem da nossa necessidade de viver, de ter a vida eterna. Só que aí, o lado certo e o certo, ao invés da gente querer saber o que tem do lado da morte, é a gente estudar e aprender mais sobre a vida, né? Afinal, Deus, ele veio para isso, Jesus veio para isso, para que a gente tenha a vida, tenha a vida eterna. Esse é o objetivo. Mas eu acho que às vezes a gente cai, as pessoas caem em um mundo meio de superstições, assim, buscando. Talvez seja mais fácil, às vezes, acreditar nesses meios diferenciados de descobrir o que tem do lado de lá ou de conseguir algumas coisas, entender o que os mortos falam, enfim, superstições. Nós cristãos acreditamos nisso? O que a Bíblia tem a dizer sobre superstições? Então, a superstição ela é curiosa, né? Que o ser humano, ele anseia por materializar as coisas. Então, você vê, a gente gosta de tornar a coisa mais palpável, né? Os amuletos. Por que um amuleto ele faz tanto... as pessoas gostam tanto? Por que se tem um comércio tão grande de imagens, escultura, de algo que vai te dar sorte? Porque a gente quer se apegar a algo material. Só que a gente não percebe que, na verdade, o material e as superstições, ao invés de nos libertarem, elas nos aprisionam. A partir do momento que eu acho que eu preciso ter um determinado objeto no meu bolso ou na minha mão para que eu me sinta com sorte, eu indiretamente estou preso àquele objeto. A partir do momento que eu acho que uma tradição ou que fazer ou não fazer algo, uma superstição vai me trazer algum benefício, eu estou me tornando escravo daquilo. Exatamente. Então, é o nosso desejo pelo material, e eu acho que isso vem até um pouco do pecado, sabe? Porque a gente foi criado para a fé, a gente foi criado para dar um passo naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente não espera, naquilo que a gente talvez não imagina que vai acontecer. Só que aí vem o inimigo colocando essa dúvida e a gente tentando alcançar por atalhos, a gente cai em superstições, a gente cai em ídolos, a gente cai em coisas que, na verdade, nos distanciam da verdadeira liberdade, que é o que a Bíblia traz, né? A gente fica escravo. Ser liberto não é ficar preso a essas coisas. Superstição é escravidão, né? Então, você precisar fazer algo para poder ser abençoado ou não ser amaldiçoado é uma escravidão. E o Halloween, indiretamente, traz isso aí. Inicialmente fazia isso aí, né? Sim. De orar pela eu ia falar pela vida dos mortos, mas não é a vida dos mortos. Sim. Mas, assim, pela salvação, para que eles saíssem do purgatório. Sim. Enfim, eu anotei umas coisas aqui, mas, assim, lá no início da tradição, lá na Inglaterra ainda, um dos líderes da igreja adiciona essa comemoração, da Vigília de Todos os Santos, como a gente falou no início, um dia para orar pelos fiéis que já haviam morrido. Peraí, mas o que a Bíblia fala sobre o que acontece quando alguém morre? A gente deve orar pelas pessoas que morreram? Como que é essa relação? Só uma pausa, muita gente está perguntando que a gente responda diretamente. A gente pode ou não pode comemorar? Eu acho que nessas entrelinhas do que a gente vai conversar aqui, acho que vai dar para entender por que a gente não deve acreditar. Sim. E a primeira pergunta relacionada a isso é, a gente deve orar pelos mortos? A gente deve ter alguma relação com alguém que já se foi? Deixa eu até abrir um parênteses aqui nas perguntas que o pessoal tem feito, porque isso é muito interessante. Hoje em dia, a gente tem uma tendência muito grande de querer saber o fim sem entender ali o caminho, né? Exato. Eu, como pastor de jovens, eu recebo muitas... Pastor, eu posso ver tal filme? Pastor, eu posso ir em tal lugar? E a pessoa espera aquela resposta, porque... O sim ou não. O sim ou não, entendeu? Então, é muito legal até a proposta dessa live, que a gente... Vamos entender o que está por trás, e aí, no final, você toma essa conclusão, né? Deus, ele quer que a gente tenha uma fé inteligente. Então, vamos analisar tudo aqui para que você vá, não apenas, né, pelo que o pastor BJ falou, pelo que falaram na live da igreja, não. Mas entendendo tudo isso, qual é a sua decisão, né? Exatamente. E aí, voltando nessa pergunta, a gente vê como isso está muito ligado à religião. Como a gente falou aqui na história, o Halloween ele foi ressignificado pela religião, a religião romana, católica romana, ela apropriou isso. E você vê que até a data do Halloween, ela é bem ligada ao Dia de Todos os Santos, que é no dia seguinte, e ao dia 2 de novembro, que é celebrado, inclusive no nosso país, o dia de finados. Sexta-feira está aí o feriado, então a gente pode fazer um link. Pois é, o pessoal já está aí se preparando aí para poder passear. E esse dia é o dia que é comemorado, né, celebrado o dia de finados, que é indiretamente também uma celebração àqueles que já morreram. Então a gente vê que essa data ela está muito ligada à religião. Então eu não gosto também, como eu falei, de negócio de teoria da conspiração, que tudo. Não, mas
na história do Halloween, a gente vê que ele está ligado à religião. Ele foi ressignificado, ele foi ligado à religião. E trazendo para esse lado religioso, essa questão de conversar com os mortos, de orar pelos mortos, biblicamente, isso não faz nenhum sentido. Isso não é bíblico, não é uma doutrina bíblica. O que a Bíblia diz, então? Alguém faleceu, não está mais conosco. O que acontece? Vamos começar pelo caminho aí. Sim. O que acontece com essa pessoa? A Bíblia é clara em dizer que quando a gente morre, a gente vai para debaixo da terra. Até o debaixo da terra é interessante, né? A palavra inferno, ela significa debaixo da terra. Então, assim, quando a gente morre, a gente vai para o inferno. Ponto final. Quem morre vai para o inferno. Desculpa dizer isso aí, né? Pesado. Vamos brigar com pesado. Mas porque a palavra inferno, na sua origem, ela significa embaixo da terra. A Bíblia diz que quando a gente morre, a gente vai para debaixo da terra. A gente veio do pó, a gente volta para o pó. Então, assim, biblicamente falando, e a gente até pode deixar no comentário aí alguns links de estudos bíblicos mais profundos, né? Pelo tempo aqui a gente não vai conseguir aprofundar tanto. Mas resumindo aqui para o pessoal, biblicamente a Bíblia diz que quando a pessoa morre, ela vai para debaixo da terra. Quando a pessoa morre, o fôlego volta para Deus, o corpo, matéria, ele volta para a terra. Então não existe vida. O corpo e a alma vivente, ela é uma combinação do fôlego de vida com o pó da terra. Quando Deus fez o boneco, né, o ser humano, soprou nele o fôlego de vida, ele se tornou uma alma vivente, ele se tornou um ser humano. Quando a gente morre, ou quando você tira um desses dois elementos, não tem como existir o ser humano, não tem como existir vida. Então, se a pessoa morreu, ela não pode estar viva, ela não pode estar por aí vagando, não, porque se ela perder um desses dois elementos que a compõem desde sua criação, não existe como ter vida. Então, assim, biblicamente falando, as pessoas que morreram, elas estão debaixo da terra, é como se fosse um sono, e a Bíblia descreve isso várias vezes, a morte como um sono. A gente não lembra nada, às vezes a gente apaga, e eu vindo para cá, né, para Brasília, eu moro em Curitiba, no avião dei uma cochilada. Quando acordei já estava aqui quase. E eu, nossa, para mim a viagem durou 5 minutinhos, nem lembro o que aconteceu. Mas foi um tempo ali, 2 horas de viagem. Então a Bíblia descreve a morte como um sono, como uma pausa, onde não acontece nada, os mortos não fazem nada. E biblicamente falando, os mortos, eles não têm nenhuma vida, não têm nenhuma atividade ainda no nosso mundo. Isso aí foi acrescentado por tradições, pela tanto Igreja Romana sincronizando questões pagãs, inclusive da própria tradição do Halloween, que acabou manchando e misturando isso na religião. Mas, biblicamente, é clara a Bíblia em dizer que os mortos não falam nada, os mortos não andam por aí. Não, a pessoa morreu, ela sumiu, ela está embaixo da terra, só tem corpo ali, e aí quando Jesus voltar, aí vai acontecer outras coisas muito interessantes. Essa era uma pergunta até que eu ia te fazer. Então, isso significa que quem morre não permanece de nenhuma forma entre a gente? Porque a gente tem que esclarecer para quem está assistindo a gente. Muita gente acha que quando alguém morre, de alguma forma está entre nós, de alguma forma conversa com a gente, Sim. pode deixar sinais para a gente de alguma coisa. Então, a Bíblia quer dizer que não existe essa possibilidade? Não existe essa possibilidade. Sabe, e você tocou num assunto interessante, Maureen, porque a religião, ela apropriou essa questão dos mortos, da gente conversar com os mortos, numa tentativa de consolo, sabe? Numa tentativa de conforto. A morte, e você que está assistindo a gente essa live, entenda isso, a morte, ela é algo para qual o ser humano não foi criado. Sabe, hoje de manhã mesmo, uma esposa de um primo da minha esposa, alguém muito próximo, que eu fui padrinho, foi dormir ontem e não acordou hoje. Sabe, a morte, e isso me deixou muito chateado, porque a gente não é criado para isso. E nesses momentos, a gente busca algo para se apoiar, a gente busca um consolo. E o conforto que a religião romana trouxe, tentou trazer... E depois de uma interpretação, talvez, equivocada, né? Totalmente equivocada, que eles trouxeram foi que não, essa pessoa, fique tranquila, essa pessoa está hoje em algum lugar, essa pessoa está num lugar melhor, essa pessoa está... Na tentativa de confortar. Só que se a gente olhar a fundo, isso, na verdade, deixa a gente mais desesperado. Eu trabalhava como pastor, como capelão em São Paulo, no colégio adventista, e uma garota, ela tirou a própria vida. E a mãe veio desesperada falando, pastor, a minha filha está sofrendo agora, porque ela está no purgatório, ela vai para o inferno, ela está sofrendo, ela está queimando, o que eu faço para tirar ela de lá? E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, como algo que é para consolar, no final atormenta mais as pessoas. Então, nessa tentativa de tornar a morte algo mais bonito, não tá no céu, tá olhando, na verdade, isso é terror, isso é aterrorizante, porque onde está agora?
E ela chorando, veio me perguntar, onde está minha filha? Onde está minha filha? Que lado ela está? Ela foi para o céu, ela foi para o... E eu falei, querida, a Bíblia, ela liberta e ela diz que sua filha simplesmente está dormindo. Acabou, ela não está em nenhum lugar. Ela está esperando Jesus voltar para o julgamento dela e ponto final, assim como todos nós vamos passar. Então, assim, a gente precisa ficar preocupado onde está, onde estarão. E isso é aterrorizante para a gente. Então, quero que você que está assistindo essa live, você entenda isso. A gente não precisa de nenhuma ideia, a gente não precisa de nenhuma tradição, de nenhuma crença, de nenhuma festa para tentar explicar essa questão da morte, para tentar tornar ela mais calma, mais tranquila, porque ela não é. É um assunto pelo qual a gente não foi criado. A gente simplesmente precisa entender o que a Bíblia fala. Morte é um sono. É um sono que vai ter um fim. E ponto final. Quanto mais a gente tentar explicar isso, menos a gente vai ser consolado pela verdade bíblica. Exatamente. Falando em verdades bíblicas, conta pra gente algum versículo bíblico, alguma passagem bíblica que reitera isso que a gente está conversando aqui agora. Você tem alguma coisa para mostrar pro pessoal, para eles abrirem em casa? Sim. Acho que até vale aqui o convite para você. Abre a Bíblia aí, para a gente estudar juntos. Isso aqui é uma conversa. E manda suas perguntas. Estou recebendo várias perguntas aqui. Gente mandando alô, enfim, fazendo perguntas que a gente vai falar daqui a pouquinho. A Joyce falou que é professora de educação infantil e ela pediu uma orientação como lidar com isso. A turminha dela, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Joyce, a Maísa Santana está falando que está assistindo com o filhinho de 4 anos também. Enfim, várias pessoas assistindo a gente aqui. Pastor, o que a gente tem aí que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Eu separei aqui, e eu queria que você que está em casa, abra sua Bíblia em Eclesiastes 9, verso 9. É um verso muito interessante que dá uma resumida em tudo isso que a gente falou. O livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9. Diz assim, olha só. Eclesiastes? Eclesiastes, fica ali depois de Salmos, um pouquinho depois do meio da Bíblia, capítulo 9, versículo 9. Dá uma olhada aí, abre uma aba aí no seu navegador, entra aí para você conferir o que está escrito aqui. Eclesiastes, capítulo 9, verso 9. Na verdade, não é o 9, verso 9, não. Opa! Estamos quase. Me enganei Você vai abrindo Eclesiastes aí, enquanto a gente vai procurando. Calma aí que eu vou conferir aqui, peraí. Estamos ao vivo, uma conversa. Eu anotei errado aqui. Estamos quase. Agora eu vou mandando um alô aqui pro pessoal, pode ser? Manda aí. Lisa, abraço para você. Dielson Andrade, abraço para você. A gente está mandando aqui. Dielson Andrade, um abraço para você. A gente vai responder sua pergunta daqui a pouquinho. Luciene Souza está falando que está sendo muito importante esse tema para ela. Tem uma filhinha de 7 anos, perguntou recentemente para ela por que a gente não comemora o Halloween. Com certeza, na escola dela deve estar acontecendo algumas festividades com relação a isso. E ela está assistindo com a filhinha lá. Luciene, um abraço para você, beleza? O Messias Neves, ele está perguntando se essa é uma festa satanista. A gente vai conversar sobre isso também rapidamente. Um abraço para você que está assistindo. Não esqueça de compartilhar essa live, tá bom? Quanto mais você compartilha, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo super importante, tá bom? Vou deixar outro recadinho para você. Eu falei no início da live e eu acho que é importante eu repetir aqui. Nós indicamos um vídeo da Fabiana Bertotti, do canal dela, que o link é adv.st/cristão e Halloween. Pedi para as meninas colocarem aí nos comentários. Ela fala um histórico muito interessante sobre essa festa, a origem da festa, como que se discorreu até chegar no que é hoje, lá nos Estados Unidos, onde as crianças recolhem doces e falam doçuras ou travessuras, enfim. A mídia fala muito sobre isso lá. É a segunda festa mais comemorada dos Estados Unidos depois do Dia de Ação de Graças. O mundo cinematográfico também para falar sobre isso e a gente ficou um pouco curioso para saber por que as pessoas se detêm tanto para falar indiretamente sobre a morte, porque muitas delas, né, pastor, nem sabem que estão lidando com algo que surgiu lá no início sobre a morte. Sim, é isso mesmo. O que a Bíblia tem a dizer? Nessa pausa aí eu encontrei o verso, capítulo 9, verso 9, verso 5, anotei errado aqui. Então, Eclesiastes 9, verso 5, olha que interessante. É dito assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, o resumo disso aqui é o quê? Os mortos não sabem coisa nenhuma. Acabou. E Jesus depois acabou, ponto final. E isso lá está no Antigo Testamento, isso é muito antigo. O que Jesus falou sobre isso? Jesus falou em João 11, verso 11 a 14, você pode conferir depois, eu separei aqui, diz assim, Jesus ele compara a morte a um sono.
Dá até para abrir. Abre aí também, porque eu acho que esse verso ele é muito importante para a gente entender isso aqui. Com certeza. João capítulo 11, verso 11 ao verso 14, que é como Jesus ele tratou com esse assunto da morte. Aqui em João 11 é contado sobre a história de Lázaro. Lázaro era um amigo muito próximo de Jesus, alguém que Jesus tinha muito carinho. E Lázaro, infelizmente, faleceu. E a Bíblia diz que Jesus sentiu com aquilo, a ponto de chorar pela morte de Lázaro. E aí no capítulo 11, no verso 11 ao verso 14, olha o que Jesus diz. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Jesus disse, olha, Lázaro está dormindo. Alguns até dizem, não, então Lázaro não tinha morrido. Jesus falou, não, ele está só dormindo. E aí a Bíblia, uma pausa, e a Bíblia ainda diz, no verso 12, disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, ele estará salvo? E Jesus disse, não, falei com respeito à morte de Lázaro. E eles achando que ele estava falando de um sono. E aí Jesus disse, verso 14, claramente, Lázaro morreu. Ou seja, Jesus, diante de Lázaro morto, falou, gente, fiquem tranquilos, ele está só dormindo. Ele falou, ele está morto. Mas, em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, a morte é um sono. A morte é um sono. Quando a gente dorme, a gente não se lembra de nada, a gente não sente nada, a gente não sofre por nada, a gente não consegue no sono ir lá e poder falar com alguém lá de outro país, de outra época. Não existe isso. Então, lá no livro de Eclesiastes é dito isso, tem outras passagens que falam, mas essa passagem aqui do capítulo 11, ela é muito clara. Jesus podia falar, olha, não, o espírito de Lázaro está andando por aí, não, peraí que eu vou chamar ele para voltar para cá. Não, ele falou, gente, vamos parar aqui de pensar um monte de coisa, porque Lázaro está só dormindo. Ah, mas ele está dormindo, então chama ele para... Não, ele está morto, mas a morte é como um sono. Então, Jesus compara a morte a um sono, tentando nos mostrar e deixar claro que qualquer coisa que a gente fantasiar além disso é tradição, é superstição e é falácia, não é verdade. Porque a Bíblia diz que a morte é um sono. E por que é tão perigoso nós, como cristãos, flertarmos com essa ideia, com essas superstições e com essas outras coisas da morte que não tem nada a ver com o que a Bíblia acredita? A gente vai se distanciando, então, quando a gente fica acreditando nessas coisas diferenciadas? Com certeza. É uma estratégia do inimigo para tirar a gente daquilo que interessa. Então, assim, quando a gente discute sobre alguma coisa, a gente volta a nossa atenção para ela. Então, quando eu fico discutindo sobre a morte, digamos assim, quando eu fico supervalorizando isso, imaginando e discutindo o que está acontecendo lá, o que acontece automaticamente? Eu tiro o foco da vida. Quando eu fico sofrendo por alguém que já morreu, quando eu fico pensando onde ele está, quando eu fico com medo do que ele está fazendo agora, eu estou automaticamente deixando de pensar no que eu estou fazendo da minha vida, no que eu estou fazendo da minha salvação e no que eu estou fazendo pelo meu próximo. Então, é uma estratégia de Satanás para roubar tempo da gente, para roubar tempo de vida, da gente ficar gastando, pensando na morte, a gente deixa de viver a vida que é o presente de Deus para nós. E perde bastante tempo com festas, né, investindo em fantasias, enfim, essas coisas que a gente conversou. O que a gente poderia estar investindo em tempo, em dinheiro e outras coisas para a vida. Com certeza. Dando ação de graças Exatamente. Ao invés de celebrando a morte. A festa número 1 que a gente falou antes. A Márcia Rocha falou aqui, como professora de inglês, eu trabalhei com o primeiro ano, a série que ela deu. Uma vez na escola, a história e a origem da festa e realmente é aterrorizante. Ela citou aqui, né? Então, na prática, ela viu que a coisa não é fácil ali. Vamos começar com algumas perguntinhas aqui que o pessoal tá mandando. Vamos lá. Eu acho que eles estão ansiosos. Pode mandar. Vamos lá. Essa aqui, na prática. Vai lá. Muitas pessoas fizeram essa pergunta. É errado ir em uma festa de Halloween? A gente falou algumas nuances aqui. Sim. Mas, resumindo, por que não comemorar esse momento de morte? Então, primeiro, eu vou numa festa, eu celebro algo que eu acredito. Então, assim, eu não vou numa festa de aniversário de alguém, digamos assim, ou que eu não sou próximo, ou que eu não sou feliz pela pessoa estar ali. A Bíblia diz que a gente não tem inimigo, mas suponho que você tem um inimigo, alguém que você não gosta, você vai lá na festa de aniversário dele e, uau, que legal que você... Não, eu não acredito nisso. Então, eu celebro o que eu acredito. Então, assim, muitos falam, né? Ah, não, mas eu sou cristão, mas não é nada, mas para mim não é isso. E eu acredito, não é todo mundo que está lá no Halloween ou que se fantasia, que está pensando lá nos celtas. Não. E eu acredito que a grande maioria... Perdão, continua. Tudo bem. Não, como você fala, a grande maioria nem se dá nem sabe disso. Então, é fato quando alguns dizem, não, eu vou lá, mas eu não estou adorando os mortos, eu só estou brincando, E eu não duvido disso, que a maioria, inclusive, das pessoas faz isso sem entender ou sem querer, digamos assim, sabe? Não está pensando, né, exatamente nisso. Sim, só que isso não tira o fato de que eu celebrar o que eu não acredito, indiretamente eu estou sendo tanto hipócrita,
quanto eu estou abrindo uma brecha para eu acreditar naquilo. Então, assim, a partir do momento que não acredito no que a festa traz, não acredito no que está por trás, se eu celebro essa festa, eu estou dizendo, indiretamente, estou sendo hipócrita, porque se eu não acredito, por que eu estou comemorando? Por outro lado, eu estou meio que abaixando a minha guarda. E sem perceber, eu posso começar indiretamente a acreditar nisso. Então, assim, e acho bem legal a gente deixar isso muito claro, porque não dá para a gente generalizar todo mundo que vai lá, tá com... Não, muita gente nem sabe o que está fazendo ali. Mas, fato é, a gente celebra o que a gente acredita. E se eu celebro algo que eu não acredito, eu estou sendo hipócrita. Exatamente. Então, assim, isso não cabe. Então, eu não quero dar essa resposta claramente, que deve ou não deve ir, mas com base de tudo que a gente falou aqui. Você acha que vale a pena celebrar isso? Acha que vale a pena gastar tempo, gastar dinheiro, celebrando algo que não é a vida? Entendeu? Exatamente. Nosso objetivo aqui é eu refletir, você refletir. Sim. E convidar as pessoas que reflitam com a gente sobre esse assunto. Com certeza, é uma fé inteligente, né? Exatamente. É o que Deus convida a gente a ter. Deus nos dotou de consciência, de inteligência para a gente fazer essas comparações. Vamos lá. A Maísa Santana, ela perguntou assim, você que agora que é pai, né, pastor? Ela se dirigiu aqui a uma situação do filho dela. O meu filho de 4 anos... ela está preocupada em como conscientizá-lo de que essa festa não agrada a Deus. Com certeza ele deve estar indo para a escola nesse momento. E se alguém lá convidar para alguma coisa, como que ela deve iniciar falando que isso talvez não agradaria a Deus? Quem fez essa pergunta? Maísa Santana. Maísa, que pergunta legal. Com certeza deve ser pergunta e dúvida aí de vários que estão assistindo essa live. É muito interessante essa questão de como lidar com isso, com esse assunto com as crianças. Eu acho que o primeiro passo é a gente ser bastante cauteloso, ter bastante cuidado nessa conversa. Porque, às vezes, a gente vai para outro extremo de dar uma voadeira. Isso é do capeta, não pode ir e tal. E, às vezes, gera até mais curiosidade nele descobrir o que tem ali. Então, assim, eu diria para os pais que estão assistindo, aproveitar essa data e essa ponte para conversar e explicar para os filhos o real sentido da morte e o real sentido da vida, entendeu? Então, assim, ao invés de chegar e falar, não, isso é do capeta, não vai, ponto final. Você chega, filho, vem cá, vamos sentar aqui. Você sabe qual é a história disso aqui? Dá uma assistida aí na nossa live, se quiser, mostra para ele o comecinho da live, dá uma olhadinha em alguns vídeos que falam sobre a história e fala, filho, a história é essa, hoje as pessoas acreditam nisso. E assim, filho, será que isso é o melhor para nós? Será que é isso que Deus espera de nós? E aí entra um ponto muito interessante, não só explicar para ele os dois lados, para ajudá-lo a tomar essa decisão consciente, mas também preencher isso com outra coisa. Usar essa oportunidade do Halloween para você fazer outra coisa. Então, falar, filho, olha, a gente... Não acho legal a gente se fantasiar e sair por aí pedindo doce. Mas por que então a gente não vestir um colete aqui de uma ONG, que a gente não colocar aqui a camiseta da nossa igreja e sair para entregar comida para as pessoas necessitadas na rua? Entendeu? Uma ótima ideia. Então, enquanto as pessoas vão aí pedir doces nas casas, fantasiados, celebrando os mortos, por que a gente vivo, a gente não celebra a vida de outra maneira? E aí tem várias ideias, talvez a gente pode até falar disso um pouco mais para frente, mas eu daria esses 2 conselhos. Primeiro, usar isso como uma ponte, explicar a história do Halloween, explicar o sentido disso, usar isso para explicar um pouquinho do que é a morte e depois falar, filho... Não vamos para esse lado, mas vamos para esse. Não é só, filho, ó, não vai lá brincar com seus amigos, não, e fica aqui em casa. Não, filho, não vai lá, mas vamos fazer outra coisa. Ao invés de celebrar a morte, vamos celebrar a vida. Uma excelente oportunidade, então, de certeza. Canalizar isso aí. Certeza. Eu acho que a gente pode até linkar com a pergunta da Lisa. Ela mandou assim, como se portar diante de convites para o Halloween? Como explicar para os nossos amigos se nós não acreditamos? Eu acredito que a Lisa já seja mais velha, né? Seja falando dela mesma, Sim. ela e os amigos. Outra oportunidade excelente da gente testemunhar e falar sobre a vida pros amigos. Certeza, com certeza. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, não, mas e agora? E os meus amigos, se meu amigo me chamar? Meu, agradece a Deus. A Bíblia diz e Paulo diz, esteja sempre pronto para responder à razão da vossa fé. Ou seja, vivam uma vida que gere questionamentos e que gere essas perguntas. Então, quando alguém chega e fala algo, vamos fazer algo, sei lá, vamos para uma festa, vamos para algo que você não acredita, ao invés de você, nossa, você é o cara, você tem que dar graça a Deus, porque é uma oportunidade que você tem de testemunhar no que você acredita. E às vezes tem vergonha, né, de introduzir alguns assuntos, esse é um dos momentos. Essa é uma das pontes. Então, assim, se alguém te convidar para uma festa de Halloween, agradece a Deus e fala, Deus me usa agora para eu mostrar, para ele testemunhar aqui. Então, você não adianta, não precisa também pegar e fazer um sermão de 1 hora para a pessoa, não. Mas simplesmente resume para ela ali a sua crença, o que você acredita, e aí você vai ter a chance de passar esse valor para ela também.
E essa oportunidade requer da gente também um estudo, né? Com certeza. Então, a gente tem que estar sempre preparado para falar, e não só desse assunto, de qualquer outro assunto Sim. que a gente tenha para testemunhar. Sim. Vou linkar rapidinho aqui, o Gelson, as perguntas elas se conectam muito aqui. O Gelson Andrade falou, como podemos usar o Halloween a nosso favor para pregar o Evangelho? Acabamos de responder aqui. Sim. Vamos reiterar para ele. É uma excelente oportunidade, que às vezes você está meio acuado de falar sobre as coisas que você acredita. Esses momentos são preciosos para você falar com um jeito correto, uma postura correta, né? Com muita sensibilidade, né, pastor? Sim, com certeza. E acho legal que você falou da gente estudar, sabe? Sim. Da gente se aprofundar. Infelizmente, a gente está acostumado a ter uma fé preguiçosa. Sabe, eu digo isso para você que está me assistindo, eu digo isso para mim mesmo, porque tanto é que a gente joga as perguntas para as outras pessoas, porque a gente não quer se dar o trabalho de pesquisar. A gente não quer se dar o trabalho de orar e perguntar o que Deus quer dizer para mim. Então, assim, eu quero encorajar você que está assistindo aí, que está participando com a gente dessa live, de se aprofundar, de estudar, de, sabe, entrar na Bíblia. Hoje a gente tem tantos recursos, tanta coisa para ajudar a gente. Estude, para que quando alguém te perguntar a razão da sua fé, você possa testemunhar e não perca essa oportunidade. Então, não se escore apenas na fé dos outros. Tenha a sua fé, estude, se aprofunde para que Deus te use como instrumento na hora certa. É isso aí. A Gisele Mendes falou assim, eu sou adventista, as minhas filhas também. Eu tenho uma filha que não acredita, enfim, que esse culto é um culto para o mal, né? A gente está falando de morte, enfim, fica evidenciando isso. Vive postando fotos com bruxas, eu fico muito triste com isso. Ela falou, o que a gente pode dizer para ela nesse momento? Vamos dar um alento para ela. Isso é bem delicado. Infelizmente, isso não é só um reflexo, né, da sua filha, como se comentou, mas hoje a gente tem visto a juventude em geral, até os adolescentes, voltando um pouquinho para isso, sabe? A gente vê desenhos animados disso, a gente vê a internet, a gente vê Hollywood explorando muito essa questão. Então, os nossos adolescentes estão sendo bombardeados com essa questão de morte, essa questão de ocultismo, essa questão do que tem do outro lado. Então, assim, a gente precisa se aprofundar na palavra, a gente precisa se fortalecer. E se eu posso dar um conselho para alguém que talvez já tenha um filho ou conheça alguém mais velho que já está com essa crença, não adianta você chegar também de voadeira, não é assim e tal, mas vá com carinho, vá com amor. Diálogo, né? Dialogando e principalmente vivendo o outro lado. Que não é só eu chegar e falar, não vá na festa de Halloween, não, aí a pessoa aqui que está falando aí e tal, mas não, quando eu vou e faço outra coisa, quando eu vou e ajudo alguém, quando eu vou aí a pessoa vê, opa, o que ele está fazendo de diferente? Então, assim, não só falar, mas viver o que a gente acredita e, com certeza, devagarzinho, o Espírito Santo vai usando isso para alcançar as pessoas. Com certeza. Tem coisas que a gente nem sabe como fazer, mas se a gente pede, claro que o Espírito Santo nos use e ele vai nos ajudar, né? Sim, com certeza. Vai nos inspirar. Vou fazer mandar um recado para quem está assistindo a gente, que é de outros lugares, que não seja aqui no Brasil, que está com essa festa acontecendo de uma forma bem forte. Manda algum relato para a gente de como você vive isso aí, de que forma você tem lidado com esse tipo de situação. A gente está aqui no Brasil, está conversando com os brasileiros, mas é bom entender, às vezes, que isso é uma coisa muito forte, realmente, e que são esses momentos importantes para a gente dar o nosso testemunho. Vou dar um recado também, vou dar um oi pro pessoal do Instagram, pastor, dá um oi lá pro pessoal do Instagram. Cadê? Estão ali? Ali no celular. Gente. Que a gente agora também está fazendo a live pelo Instagram, um grande público da gente, né? Tá migrando pro Instagram, a gente tá lá também. Que legal. Então, um abraço para vocês que estão aí. Galera do arroba aí. Exatamente. E mandem perguntas aí também que a gente vai conversar com vocês. Legal. Beleza? Pastor, esse é um momento também para falar de esperança e vida, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que... Na verdade, acho que esse é o foco, né? Exatamente. Esse é o foco. Quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre Halloween, até pra falar que eu falei, cara, o que é esse negócio e tal? Aí eu fiquei pensando, gente, vamos falar de vida, né? Exato. Vamos falar de vida, ao invés de celebrar a morte, vamos celebrar a vida, ao invés de comemorar ou de ficar, né, se fantasiando de coisas. Celebrar a vida é tão mais bonita, é tão mais especial. O dom da vida é algo tão especial que Deus deu pra gente. Por que não celebrar isso, né? Por que não transformar aí, talvez, o dia do Halloween, o dia dos mortos, não transformar isso no dia da vida, no dia da celebração da vida? Você falou aquela hora de que a gente podia dar umas pinceladas nas ideias. Sim. Tem mais alguma ideia que vem na sua mente? Só para o pessoal ser prático, bem né? legais. Tem um youtuber lá dos Estados Unidos que ele soltou algumas ideias que eu achei muito legais. Legal. Ele deixou umas ideias que eu até anotei. Uma que eu achei muito legal que ele disse celebrar o dia da reforma nesse dia. Achei curioso. Eu li alguma coisa sobre isso, porque eu vou dar dica pro pessoal que está assistindo a gente, é um outro link que eu vou disparar, que bom que você falou. Pode colocar aí. A gente tem um artigo no nosso portal adventistas.org do Felipe Lemos,
que se chama Bruxas ou Bíblia. Vai lá, acessa adv.st/Bruxas ou Bíblia. Ele faz uma ponte com o dia da Reforma Protestante e o dia do Halloween, que é no mesmo dia. Continua seu pensamento, a gente vai construindo. Para você ver. Então, você vê que o inimigo ele tenta colocar as coisas para abafar as coisas. Então, o dia da Reforma Protestante é um dia onde celebra as nossas raízes, onde celebra o momento ali muito importante para a fé cristã, onde foi deixado de lado ali grande parte das tradições. A nossa igreja, a Igreja Adventista, ela veio também desse movimento. Depois da Reforma, a gente veio de uma reforma da Reforma. Então, assim, é um momento especial para a gente celebrar, para a gente refletir, para a gente pensar, será que eu estou vivendo realmente pela fé? Será que eu estou, transparecendo isso para outras pessoas? Só que mudou o foco, entendeu? A gente se apega a mentiras, enquanto a gente tem um dia onde a verdade foi soberana, não é mesmo? E curioso, no mesmo dia. Exatamente. Então, a primeira das ideias é, ao invés de celebrar o Dia dos Mortos, celebre a data, que é essa data, que é a comemoração do Dia da Reforma. Comemoração dessa data tão especial ali, onde Deus usou ali Martinho Lutero e tantos outros reformadores para trazerem aí um novo conhecimento e fazer a gente voltar para a fé, voltar para o entendimento da graça, que é algo, inclusive, que a gente carece nos dias de hoje também. Então, só essa é a primeira ideia. Contextualizando para o pessoal, era uma época onde o conhecimento não era tão acessível. E Martinho Lutero foi lá e estudou a Bíblia e teve acesso a grandes verdades. Então, é um momento para a gente celebrar esse acesso às verdades que a Bíblia traz. É isso aí. A igreja dominante na época ditava as regras, vivia por tradições e acreditava que a salvação era pelas obras. E aí, através de Martinho Lutero e de algumas outras pessoas, eles compreenderam que a verdade da Bíblia é que a gente é salvo unicamente pela graça de Deus e pela fé em Jesus. Então, isso foi libertador. E aí, eles foram protestantes, eles protestaram contra a cultura vigente. E daí veio o movimento protestante e, posteriormente, desse movimento surgiu a nossa Igreja Adventista. Então, você vê que curioso, o movimento protestante, né, veio de um protesto contra a cultura vigente. E a gente pode viver esse movimento hoje, fazendo um protesto contra essa cultura de consumismo, essa cultura de idolatria aos mortos, essa cultura toda hoje. Então, a gente pode celebrar o dia do protestantismo literalmente, né, nos dias de hoje. Essa é uma ideia muito boa aí. Exato. Tem mais alguma ideia aí? Tem outra que eu anotei aqui bem interessante, que é uma oportunidade de evangelizar. Geralmente, o evangelismo é curioso. O evangelismo, a gente vai até as pessoas, né? Então, no evangelismo, eu vou... E quando era criança, a gente fazia muito isso, de bater na casa das pessoas, visitar, vir cá, se quer um estudo bíblico, olha, entregar um folheto e tal. A gente tem que ir na casa das pessoas. Só que no dia do Halloween, e quem está fora do Brasil sabe muito mais disso, vive isso mais perto, as pessoas vêm até nós. Imagina, no dia do Halloween... O pessoal bate lá na tua porta. Que oportunidade. Que oportunidade. Eu estava esse sábado lá na casa do Guilherme Fernandes, seu primo, a gente estava almoçando junto, e aí as crianças de lá juntaram para fazer o Halloween, bateram lá na porta esse dia. Abri a porta e tinha 4, 5 crianças lá pedindo doce. Gente, que oportunidade eu não tive de trocar uma ideia com elas, de talvez falar de Jesus. Ao invés de dar um doce ali, a gente nem tinha doce, acabou, né, não dando doce para as crianças ali e tal. Mas eu até me senti na hora, eu falei, putz, por que eu não tenho aqui talvez um folheto? Por que eu não tenho talvez um livrinho? Por que eu não tenho revistinha, talvez, sabe, uma lembrancinha especial para aproveitar essa oportunidade? Então, use esse dia como uma oportunidade de evangelismo. As pessoas vão vir até você. O evangelismo ao contrário, entendeu? né? Sim, ao invés de você ir atrás das pessoas, as pessoas vão até você. Então, fica lá preparado, fica lá atrás da porta, prepara alguma coisa com carinho. Quando as pessoas vierem, aproveite para usar essa data para isso. Tem mais dica aqui, olha. Ótima. Vamos lá, segue. Anotei mais uma aqui também, que é... aproveite para estudar sobre o estado dos mortos. Então, pegue essa ponte para ensinar seus filhos, ensinar seus amigos sobre o que realmente acontece. A gente já falou disso aqui. Uma outra questão também é contar histórias inspiradoras. Uma cultura, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, é nessa noite de Halloween contar histórias tenebrosas, histórias de terror. Assistir filmes, de terror. Tanto é que, né, um filme de terror lançado aí fez muito sucesso essa semana aí. Milhões de dólares Por causa disso. Mas, ao invés disso, aproveite para contar histórias inspiradoras. Então, assim, enquanto as crianças estão indo lá ouvir histórias de terror, juntos vocês falam, filhos, eu vou contar uma história para vocês. E aí conta uma história inspiradora, uma história legal que aconteceu com você, um momento especial da sua vida, onde Deus operou um milagre, ou uma história de alguém que Deus transformou. Então, assim, ao invés de contar história de terror, conte histórias de vida, histórias de inspiração. E eu tenho uma última dica aqui também. Manda lá. Que é você aproveitar essa data para agradecer, para celebrar,
para estar com amigos, para refletir sobre a sua vida. E mais uma vez, ao invés de celebrar a morte, celebrar a vida e agradecer a Deus pela vida que a gente tem. Ótimas ideias. De onde que veio essas ideias, só para o pessoal saber? Olha, foi um youtuber americano, adventista. Eu não anotei o nome dele aqui, tá ali no meu computador. A gente vai colocar depois nos comentários pro Colocamos pessoal. nos comentários, o pessoal dá uma acompanhada. Um vídeo Com muito certeza. legal, muito legal. A gente recebeu uma mensagem aqui da Eunice Francisco, a gente fez um apelo pro pessoal de fora falar o que está acontecendo. Ela falou assim, aqui nos Estados Unidos, realmente essa festa está em todos os lugares e é bem difícil deixar as crianças longe disso, mas algumas igrejas usam esse dia, pastor, que a gente estava falando legal. aqui, para dar uma Bíblia ou um livro no lugar dos doces. Que Olha legal, aqui, que a legal. ideia que a gente falou aqui já acontece em alguns lugares. Copiaram a Perfeito. nossa ideia. A gente já está lançando aqui, o povo já está fazendo lá. sim. Super rápido. Pastor, Muito legal. eu acho que a gente pode ir caminhando agora para falar sobre... A gente conversou um pouquinho antes sobre isso, mas a gente tem que reiterar isso. Sim. A vida eterna. Deus nos criou para sermos eternos, vivemos com Ele um dia. Sim. Para isso, a gente tem que compreender essa vontade que Ele tem da gente ser eterno e para sempre. Sim. O que Ele tem a dizer sobre isso? Eu queria ler um texto bíblico em Claro, relação a por isso. favor. Queria ler um texto que, para mim, resume toda essa crença na vida, que a gente falou tanto de celebrar a vida, né? Que vida é essa? Em Apocalipse, capítulo 2... Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Abre aí uma aba aí no seu navegador e lê aí junto com a gente. Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Aqui é uma carta escrita, né, e enviada para uma das igrejas da época ali de João, mas também aplicada aos nossos dias de hoje. E ela diz assim, olha... Não temas as coisas que têm de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E essa última frase é a parte que eu acho mais legal. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia ela tem inúmeros versos falando sobre a vida eterna, sobre a segunda vinda de Jesus, e fica aí até também uma dica para você procurar no nosso site aqui da igreja também. Tem vários estudos bíblicos sobre isso. E entendendo isso, a gente, eu queria deixar esse recadinho aqui para a gente, que a gente vai ter uma vida eterna, a gente tem por direito, através da graça de Jesus, a oportunidade de viver a vida eterna, de estar ao lado de Jesus nessa vida eterna, a oportunidade de ter esse desejo que a gente tem em nosso coração de vida, ele eternizado. É para isso que a gente foi criado para a eternidade. Então, assim, para isso, aqui está dizendo, seja fiel até a morte. Então, ao invés de celebrar a morte, seja fiel à vida até o momento da sua morte, porque um dia, no momento certo, Deus vai nos dar a coroa da vida. Muito mais do que a libertação do inferno, muito mais do que a chance de sair do purgatório, Deus tem para nós a vida eterna, que é algo muito maravilhoso. E a nossa função não é ficar perguntando o que acontece do outro lado, se existisse um outro lado, não é ficar discutindo, não é ficar celebrando isso, não. É ser fiel, é viver o que a Bíblia fala, seja fiel até o momento da sua morte, que eu vou dar para você a coroa da vida. Essa é a promessa de Jesus e eu acho que é nisso que a gente tem que se apegar nesses momentos. Exatamente. Ser fiel, Deus pede de nós que a gente estude a palavra dele, Sim. que a gente observe os mandamentos e celebre a vida, né? Aproveite Sim. cada momento que a gente tem para falar das verdades que ele deixou pra gente. Sim, fidelidade vem de fé. Fé vem de acreditar e de fazer algo mesmo talvez não vendo, não enxergando ou não percebendo. Né? Então, assim, eu não preciso entender tudo, eu não preciso fantasiar as coisas, eu simplesmente preciso viver pela fé. Simplesmente preciso ser fiel àquilo que Jesus revelou, porque no momento certo, ele vai explicar todas as coisas e vai nos dar a maior de todas as recompensas, que é a vida eterna. Maravilhosa essa promessa, né? Muito legal, A gente muito pode legal. descansar nela. Com certeza, eu acho que esse é o verdadeiro consolo. Mais do que consolar as pessoas dizendo, não, seu parente que morreu está num lugar melhor, ou... Gente, não, a verdadeira mensagem bíblica é: os mortos estão dormindo, nós que estamos vivos, vamos cuidar da nossa vida, vamos ser fiéis, vamos viver a verdade que a gente acredita, porque logo, logo Jesus vai voltar e vai nos dar a coroa da vida para a gente que confia aí na graça e no perdão que Ele nos deu através da cruz. É isso mesmo. Com certeza. Pastor, a gente está caminhando aqui para o finalzinho, né? Que pena. A gente Então, agradece. voou o tempo, né? Não, muito rápido, Voou foi o muito tempo. rápido essa conversa. Sim. A gente agradece o pessoal que participou aqui com a gente. Você já sabe, né? As nossas transmissões são uma conversa entre a gente que está desse lado, você que está do lado de lá. Você tem alguma consideração final para dar para o pessoal aí? Um abraço? Olha, eu quero mandar um coisa? abraço aí para o pessoal lá de Curitiba.